Olá, amigo! Deus abençoe você que está aqui comigo. Eu sou o Padre Márcio Cantelli. Seja bem-vindo a mais uma catequese católica. Eu estou lendo e comentando, explicando cada uma das perguntas do compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos na primeira sessão, eu creio, nós cremos. Hoje vamos iniciar o primeiro capítulo, que diz que o homem é capaz de Deus. O compêndio do catecismo começa aqui com uma afirmação de Santo Agostinho, que vai então introduzir a conversa deste nosso encontro. A frase de Santo Agostinho é a seguinte: És grande, Senhor, e digno de todo louvor. Fizeste-nos para ti, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em ti. A segunda pergunta do compêndio do Catecismo da Igreja Católica é a seguinte: por que é que no ser humano, no homem, existe o desejo de Deus? Mais do que uma pergunta, aqui a gente tem uma afirmação. Por trás dessa pergunta a gente tem uma afirmação. Existe no ser humano o desejo de Deus. E por que há esse desejo de Deus no coração do ser humano? Os ateus não vão gostar muito dessa resposta não, mas vamos lá. Ao criar o ser humano à sua imagem, o próprio Deus inscreveu no coração do ser humano o desejo de o ver. Então foi o próprio Deus que, ao criar cada ser humano, colocou ali no coração do ser humano o desejo de ver a Deus. Então há no nosso coração esse desejo, esse anseio pelo sagrado, pelo divino, em todo o coração humano. Mesmo que muitas vezes tal desejo seja ignorado, Deus não cessa de atrair o ser humano para si. Então, meu irmão, minha irmã, quantas vezes você ignorou esse desejo de Deus no seu coração? Quantas vezes você sentiu necessidade de rezar, de buscar o sagrado, de buscar os sacramentos, de ir à igreja e você ignorou? Foi o próprio Deus que colocou no seu coração esse desejo. O próprio Deus nos chama, né? O próprio Deus atrai. Deus não cessa de atrair o ser humano a si. Esse atrair, essa atração, eu lembro aqui do ímã, né? O ímã, você tem aqui um ferro, o ímã puxa. E por tantas vezes você consegue fazer esse movimento que não para. Por mais vezes que você repita, o ímã não deixa de atrair o metal. Nós somos esse metal que somos atraídos cada vez mais por Deus. Deus não cessa, Deus não se cansa. Nós cansamos de Deus. Nós ignoramos esse desejo pelo sagrado que há no nosso coração. Mas Deus não se cansa. Deus não cessa de atrair o homem para si, para que viva e encontre nele aquela plenitude de verdade e de felicidade que o ser humano procura sem descanso. Todo ser humano não se cansa de buscar a felicidade. Você já parou para pensar nisso? Tudo que você faz na sua vida, o trabalho que você realiza, a família que você cuida, é visando a felicidade. Você procura ser uma pessoa feliz. Todo ser humano busca, sem descanso, a felicidade e a verdade. Onde nós vamos encontrar essa felicidade de forma plena? Onde nós vamos encontrar a plenitude da verdade? Em Deus. Em Deus nós vamos encontrar a plena felicidade. Em Deus nós vamos encontrar a plena verdade. É o que afirma o catecismo, pelo próprio Deus que está nos atraindo para Ele. Olha que afirmação interessante, que os ateus vão ficar morrendo de raiva. Por natureza e por vocação, o ser humano é um ser religioso. Então, a religiosidade está na natureza humana, faz parte da natureza humana. Os outros seres naturais não têm esse desejo de Deus. Um cachorro ou qualquer outro tipo de animal, ele não é um ser religioso, mas o ser humano é, por natureza, um ser religioso. E por vocação.
Então é Deus que nos chama para ser uma pessoa religiosa, é Deus que nos chama à vida de fé. A vocação humana, o ser humano é um ser religioso porque Deus está nos chamando para ser religioso, para buscar a fé. E capaz de entrar em comunhão com Deus. O ser humano é capaz de entrar em comunhão com Deus. Quantas vezes você rezou e falou: eu não consigo viver a minha fé, isso não é para mim não. É sim, há no coração do ser humano, de todo ser humano, esse desejo pelo Deus. Por natureza, o ser humano é um ser religioso e capaz, é uma capacidade entrar em comunhão com Deus. Há no ser humano essa capacidade. Então eu lembro aqui da parábola dos dons, né? dos talentos. Não enterre esse seu dom, desenvolva esse talento. Há em você essa capacidade, você precisa desenvolver essa capacidade. E aí sim você pode entrar em comunhão com Deus. Se você não está conseguindo, desenvolva melhor essa sua capacidade. Mas há no seu coração o desejo de buscar a Deus, de ser uma pessoa religiosa. É este vínculo íntimo e vital com Deus que confere ao ser humano a sua dignidade fundamental. Então, aqui eu vou falar o contrário. O ser humano é um ser menos digno. Ele vive de forma indigna aqui nesse mundo se ele não busca esse vínculo íntimo e vital com Deus. Então, o ser humano só vive uma vida fundamental, né? O fundamento do ser humano é a dignidade. O ser humano só consegue viver de forma digna aqui neste mundo se ele estiver vinculado intimamente e vitalmente, né? Vital é vida. A vida do ser humano deve estar vinculada a Deus. Aí sim nós vamos viver uma vida digna aqui neste mundo. Então, essa é a segunda pergunta. Obrigado pela sua companhia. Se esse conteúdo está te ajudando, aperte aí o botão curtir, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Muito obrigado pela sua companhia. Eu te encontro então no próximo encontro da Catequese Católica. Deus abençoe seu dia. Força e saúde!